Senti que algo estava errado quando minha estagiária, ofegante, sussurrou no telefone direto da escada, como se estivesse se escondendo de um perigo iminente. Eles bloquearam seu acesso às pastas compartilhadas. A quais exatamente? Perguntei, em alerta. A todas, ela sussurrou em resposta. Operações jurídicas, até suas apresentações pessoais. Ela respirou fundo e acrescentou que tinha ouvido Rafael Oliveira, do departamento de compras, fazer uma piada sobre eu ser oficialmente radioativa. E que no Slack já estavam discutindo minha saída, até criaram um emoji especial, um rato de salto alto. Engraçado, mas eu não ia pedir demissão. E ninguém me demitiu. Droga, há apenas 3 dias eu estava falando no seminário anual deles sobre conformidade. Aquele em que me aplaudiram de pé quando terminei meu discurso com as palavras: conformidade não é apenas burocracia. É poder disfarçado de protocolo. Parece que eles levaram minhas palavras muito mais a sério do que eu imaginava. Desliguei o telefone e caminhei pelas paredes de vidro da fazenda de egos deles em open space. Meu nome não estava mais na tela do saguão. E o cargo de assistente do presidente estava ocupado de forma suspeita por um tal de Ricardo, que evitava contato visual. Seu olhar denunciava, se não culpa, um extremo constrangimento. Sem avisos, sem conversas edificantes com o RH, apenas uma amputação fria. De volta ao escritório, vi meu crachá piscar freneticamente em vermelho, como se estivesse sangrando. Tive que ligar para o faxineiro para resgatar meu guarda-chuva, deixado ali na certeza de que voltaria na segunda-feira. A única testemunha muda da minha derrocada era uma flor infeliz, definhando sem água há uma semana. Até ela parecia perplexa, como se pressentisse o desastre. Ao cair da noite, meu Facebook se transformou em um campo de batalha, coberto de destroços de despedidas passivo-agressivas. Desejamos tudo de bom no seu novo capítulo, agradecemos a valiosa experiência de colaboração. Mudanças são crescimento disfarçado. Nenhuma sombra de contexto, nenhuma explicação, apenas uma carta profundamente enterrada na correspondência corporativa, destinada aos olhos do conselho, e por trágica coincidência enviada para o meu antigo e-mail de trabalho, ainda não desativado. Eu a encontrei, um solitário arquivo PDF sob o título sinistro de redução de riscos, exclusão de consultor externo. Clique, rolagem, entorpecimento. Página 3, item 5, como uma sentença gravada em pedra, Mariana Souza deve ser silenciosamente removida de todos os projetos ativos. Incluir na lista negra de fornecedores de conformidade interna. Iniciar formulação de exclusão em todos os departamentos até 1º de maio. As palavras, como uma sentença, congelaram na tela. Hoje era 30 de abril. Eles pretendiam me destruir antes do meu aniversário. Meus olhos se fixaram freneticamente no monitor, a adrenalina transformando o café da manhã em um coquetel tóxico de pânico. Mas, através desse medo abrasador, surgiu um sorriso irônico. Eles, os gênios, me colocaram na lista negra, esquecendo um pequeno detalhe. Eu sou autora do próprio manual que eles seguem hipocritamente. E em algum lugar nas profundezas desse tomo empoeirado, que eles nunca abriram, espreitava um item com minhas iniciais. Um item que eles, em sua estupidez, não se deram ao trabalho de remover quando me jogaram ao mar. Um item que significava que o prazo de validade de cada um de seus preciosos certificados de conformidade expiraria, e eles não poderiam fazer nada a respeito. E eu ia lembrá-los disso com enorme prazer. A primeira peça do dominó caiu exatamente às 8h14 do dia 2 de maio. Um auditor júnior do Capital Bandeirantes, tomado pelo pânico, enviou um e-mail para seu departamento de riscos. Urgente. Nossa autorização de combate à fraude está marcada como inválida. A consultoria Estrela Guia não consta mais como órgão certificador em nosso perfil de fornecedor. Cópia deste e-mail foi enviada para 5 executivos, 2 dos quais estavam à beira do abismo após o fracasso com as métricas ESG no último trimestre. Então o telefone tocou. O primeiro foi o diretor de compliance, aquele que certa vez fez uma piada grosseira sobre minha voz estridente soando em uma sala de reuniões cheia de homens, rindo como se não fosse eu quem construiu suas carreiras com minhas apresentações em PowerPoint. Mariana, ele começou, como se fossemos melhores amigos, há um pequeno contratempo aqui. Nada demais, claro. Só queria saber se é possível obter um certificado revisado para nossa estação ISO. Eu ouvi se contorcer, insinuando que eu, vejam só, havia esquecido de marcar alguma caixa, como se eu ainda fosse a secretária dele, e não a mulher cujas iniciais estão gravadas nos modelos de conformidade de 22 empresas da lista Fortune 500.
Quando ele finalmente ficou sem fôlego, eu cortei com um tom glacial. Receio que tenha havido uma reorganização interna na consultoria Estrela Guia. Seus arquivos estão sob revisão. Entrarei em contato se e quando a recertificação for possível. Clique. Desliguei o telefone, deliciando-me com o silêncio que se instalou do outro lado da linha. Ao meio-dia, um vírus de pânico já havia se espalhado pela empresa. E-mails rastejavam como serpentes. Chats internos eram impiedosamente printados e reenviados. De repente, como um raio em céu azul, uma mensagem do chefe do departamento jurídico da logística Verdemar surgiu no meu Slack. Escrita em letras maiúsculas, gritava: que diabos alguém aprovou colocar na lista negra mulher que, essencialmente, assina nossas apólices de seguro? Ninguém assumia a responsabilidade. Essa era a beleza diabólica da situação. Cada um, covardemente, esperava que outro tivesse apertado o gatilho fatal. Ninguém se deu ao trabalho de verificar para onde a bala voaria, apenas rezavam para que não os atingisse. Enquanto isso, meu escritório se transformará em um caldeirão fervente, reminiscente de um cassino na hora do rush. Bia, nossa pitbull de regulamentação, viciada em cafeína, havia adotado a tática de terra arrasada. Com um brilho maníaco nos olhos, vasculhava a lista de nossos clientes, como se procurasse ex-maridos para se vingar. Arrombando minha porta com 3 pastas volumosas nos braços, perguntou com um sorriso predatório: por onde começamos? Sangue ou humilhação? Surpreenda-me, respondi, antecipando o espetáculo. Seu sorriso se alargou. A Internacional Rio Claro falsificou dados em sua auditoria DEI no ano passado. E você percebeu? Eles pagaram para abafar o caso. Prove suas palavras. A carta já está a caminho do Comitê de Ética da CVM. Assim começou meu triunfo. Eles simplesmente não entendiam com quem estavam lidando. Eu não faço birras. Não lanço ameaças. Apenas registro metodicamente cada fato. Ergo fortalezas jurídicas inexpugnáveis com leis e notas de rodapé, examinando cada letra com rigor. E quando decido destruir alguém, é como o lento e cortês fogo de uma vela, que gradualmente derrete o mármore. Caminhei até a janela do meu escritório, observando com prazer os arranha-céus onde meus ex-clientes, bebendo seus expressos caríssimos, rezavam freneticamente para que seus próprios negócios obscuros não viessem à tona. Eles ingenuamente acreditaram que, ao me riscarem de suas vidas, se livrariam do problema de forma silenciosa, limpa e estratégica. Mas, na verdade, haviam acionado um mecanismo de autodestruição. E isso é apenas o começo. Já na sexta-feira, imploravam por misericórdia. Ainda não publicamente, é claro. Para isso, precisariam do tempero que só se encontra no cadinho dos litígios. Mas seus e-mails particulares. Oh! Aquilo era uma verdadeira sinfonia de desespero. Assuntos como urgente, esclarecimento sobre o papel de Mariana Souza na supervisão ou busca de saídas para a situação, imediatamente, endereçados de uma mulher para outra, eram simplesmente deliciosos. E então veio a mensagem de Fernanda Lima, aquela faísca de sapatos da Harvard, que certa vez revirou os olhos em uma reunião e me lançou: Mariana, sem ofensas, mas compliance não é personalidade. Agora, ela me enviava cães de sua agenda pessoal, onde revisão Mariana estava destacada em rosa, como se eu fosse uma fada madrinha, convocada para realizar milagres em sua carreira. A mensagem terminava com um brincalhão: adoraria tomar um café juntas e recomeçar. Recomeçar, veja você. Querida, você não é um roteador. É sua carreira que está indo para o buraco. Mas eu não estava com vontade de almoçar. Eu era atraída pela decomposição. A silenciosa, metódica, irreversível decomposição. Aquela que começa na fundação, corrói os pilares e rói os fios, antes que alguém sinta o cheiro de queimado. Por isso, ignorei Fernanda. Em vez disso, disquei o número de Tiago Costa, um regulador de nível médio, um homem com rancor e uma memória como a de um elefante amaldiçoado. Lá em 2018, Fernanda afogou suas recomendações internas de auditoria para fechar um acordo de consultoria com a empresa de seu maridinho. O rastro deixado por Fernanda era quase imperceptível, como um fio tênue, mas foi o suficiente. Eu tinha em mãos provas irrefutáveis, e-mails, timestamps precisos e até mesmo uma cláusula de proteção a denunciantes, cinicamente escrita pela própria Fernanda. Tiago, pronunciei, sentindo uma onda de determinação crescer dentro de mim, não estou pedindo um favor. Estou apenas te dando a chave de uma porta que esconde algo incrivelmente importante.
Ele permaneceu em silêncio, como se pesasse cada palavra. E quão fundo terei que mergulhar? Ele finalmente perguntou. Acima dos joelhos, respondi, sentindo meu coração acelerar. Talvez até o pescoço. Um clique curto na linha. Conversa encerrada. Ao anoitecer de domingo, o nome de Fernanda surgiu em um tópico anônimo do Reddit, dedicado aos riscos de informações privilegiadas em fraudes corporativas de ESG. Já na manhã de segunda-feira, ela removeu apressadamente todas as suas contas nas redes sociais, como se tentasse encobrir seus rastros. E na terça-feira, a logística Verdemar suspendeu o envio de 4 cargas para a Europa devido a atrasos repentinos no cumprimento de normas. E então eles ligaram. Aqueles mesmos que tentaram enterrar meu nome nas profundezas de arquivos PDF, como se estivesse contaminado por radiação. Aqueles que ingenuamente pensaram que meu desaparecimento os permitiria evitar a responsabilidade e melhorar os relatórios trimestrais. A mensagem de voz foi deixada por Eduardo Campos, CEO da Parceiros Visão e entusiasta do golfe. Havia desespero em sua voz, misturado com um caro perfume. Eu podia sentir seu medo, mesmo sem vê-lo. Mariana, vamos ser sensatos. Você é inteligente demais para essa rivalidade sem sentido, não é? Sugiro que nos reagrupemos. Asterisco reagrupar asterisco. Deus, como os homens como ele amam esses verbos vazios. Esperei 2 dias, deixando cozinhar em seu próprio suco fétido de influência em decomposição. Então, enviei uma resposta lacônica. O reagrupamento começará com uma retratação pública e uma doação generosa para participações Estrela Guia por violação do item 7B. 1 hora depois, chegou um e-mail, vamos discutir os termos. Mas eu detestava qualquer negociação. Eu estava interessada apenas nos prazos. Nenhum desses vigaristas presunçosos, lustrando seus impérios, sequer suspeitava que eu ainda nem havia começado a desferir o verdadeiro golpe. E então chegou este momento. Tudo começou com uma festa de aniversário. A lista de convidados foi compilada como em um quartel-general de operação militar. O local, a cobertura de um dos edifícios no centro da cidade, um bar com vidro fosco, coquetéis exclusivos, tudo em tons de preto e prata, como um velório para reputação empresarial. À primeira vista, realmente parecia uma festa comum. Gargalhadas, música rítmica, o tilintar de taças de cristal, capaz de adormecer até os mais notórios bandidos. Mas não era apenas uma agitação festiva. Era o momento em que eu acendia o pavio. Todas essas pessoas que estavam na minha lista de convidados tinham uma coisa em comum. Ou me subestimaram, ou me deviam, ou tentaram me derrubar do pedestal e falharam miseravelmente. E aqui estão eles, todos juntos, nesta armadilha brilhante, fingindo beber e fingindo não perceber os lobos famintos à espreita. Até mesmo aquele hipócrita, Eduardo, se dignou a comparecer. Seu sorriso era tenso, sua testa coberta de suor, apesar de seu caríssimo terno de $4.000. Provavelmente, ele esperava usar seu charme para recuperar as posições perdidas na área de certificação, antes que os relatórios trimestrais desabassem sobre ele com toda a sua crueldade. Feliz aniversário, ele murmurou, me estendendo uma caixa. Eu nem toquei nela. Apenas levantei uma sobrancelha, queimando-o com o olhar. O que tem aí? Uma oferta de emprego ou uma intimação? Ele forçou uma risada, mas meus lábios permaneceram firmemente fechados. Eu o fiz ansiar em expectativa por 5 minutos inteiros, antes de me virar para o microfone. Pegando uma taça, eu a toquei levemente com uma colher, chamando a atenção de todos. Agradeço a todos que puderam vir, eu disse, olhando para os presentes. Hoje celebramos não apenas meu aniversário. Hoje falamos sobre honestidade. Vocês ainda se lembram do que é isso, certo? Um riso tenso percorreu o salão, várias pessoas se endireitaram sem jeito. Pelo canto do olho, notei um dos caras estremecer visivelmente. Recentemente, me aconselharam a ser superior a isso, mais civilizada. Fiz uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar. Disseram que a vingança é para almas mesquinhas. Um sorriso gélido apareceu nos meus lábios. E sabem de uma coisa, eu concordo. A vingança é realmente mesquinha. Mas a prestação de contas, isso é apenas uma boa gestão. Atrás de mim, o projetor estalou, e instantaneamente o ar pareceu se encher de agulhas. Na tela apareceu o primeiro slide, uma planilha eletrônica aparentemente inofensiva. Em seguida, o segundo, uma cadeia de e-mails com carimbos de data hora claros, provando irrefutavelmente que os parceiros da Parceiros Visão estavam falsificando descaradamente a assinatura de um fornecedor, minha assinatura.
O terceiro slide, um memorando interno, vazado na rede, com as iniciais de Eduardo, sancionando um pagamento por silêncio após uma inspeção fracassada em uma fábrica em Bangkok. Um silêncio mortal se instalou. O rosto de Eduardo se petrificou. Eu não tirava os olhos dele, observando como sua laringe se contraía convulsivamente, como se ele tivesse engolido um pedaço de vidro. Em algum lugar nas fileiras de trás, alguém sussurrou: "Que merda!" E aqui está, o último slide. Aquele que importava. Uma fotografia com data, marca d'água e geolocalização, mostrando Eduardo e Fernanda em uma reunião com o corretor de conformidade regulatória. Aquele mesmo corretor que estava sob o olhar atento de investigadores federais por suborno. Aquele mesmo cara que Fernanda certa vez chamou de amigo da família, quando ousei questionar sua presença em nossas chamadas de consultoria. Após meu brinde, um silêncio reinou, mais eloquente do que quaisquer palavras. Apenas levantei minha taça pela clareza e pelas consequências que se apresentariam sozinhas. Inicialmente, os aplausos foram tímidos, hesitantes, mas gradualmente aumentaram, até que o pânico real congelou nos olhos dos presentes. A percepção do que estava acontecendo desabou sobre eles como uma avalanche. Fernanda não estava lá. Ela preferiu férias de bem-estar, recusando elegantemente o convite. Espero que o retiro dela inclua uma VPN confiável e seguro contra extradição, porque ela vai precisar muito disso. Eduardo tentou dizer algo, se justificar, mas eu o interrompi no meio da frase. Agora não é hora para as desculpas deles. Agora, só importa a reação em cadeia que eu desencadeei. Até amanhã, 4 grandes empresas romperão contratos com a Parceiros Visão. 2 iniciarão investigações internas sobre conformidade ética. E um funcionário ambicioso, mas ainda anônimo, enviará minha apresentação para os jornalistas do Jornal Financeiro. Tudo está indo conforme o planejado, perfeitamente. Mas o trunfo principal, a jogada que ninguém esperava, ainda repousava na minha bolsa. Um pendrive com a etiqueta final. É na terça-feira que este pequeno pendrive causará um golpe devastador. Sem fanfarras, sem brilho de Hollywood. Apenas um upload silencioso, como um roubo de fôlego. 4 arquivos, nus, indefesos, sem uma única senha ou marca d'água, enviados de um laptop fantasma barato em um coworking, onde eu era apenas uma sombra, sem nome ou rosto. Cada arquivo, um gêmeo sinistro, resultados preliminares da auditoria interna, não para distribuição. Ironia do destino, eles se espalharam como um bando de pássaros assustados. Levaram apenas 6 horas para a informação vazar para as mãos gananciosas de 2 grupos de supervisão do setor, alcançando os escritórios formais de um regulador europeu. Mas meu triunfo pessoal, um ex-funcionário ressentido da LexCap, cuja mágoa era mais doce que a vingança, e cujos dedos ainda tinham acesso ao santuário sagrado, o Slack interno deles. O primeiro arquivo, como uma faca abrindo um abscesso, uma análise forense da auditoria de diversidade falsa da Westbrook, aquela mesma falsificação que lhes rendeu um contrato federal. O segundo, relatórios de despesas, como roupa suja, expondo despesas de transporte inflacionadas, escondendo fluxos sujos de propina, indo para um abismo offshore. O terceiro, capturas de tela do chat de Eduardo, onde ele, com um sorriso de desdém nos lábios, chamava os reguladores de burros de escritório com cadernos e problemas com a mãe. E, finalmente, o tiro de misericórdia, o contrato completo em PDF, provando que a hipócrita classificação de conformidade ESG de Fernanda foi aprovada no antigo formulário de Mariana Souza, depois que eles me apagaram de suas vidas, como uma linha desnecessária no orçamento. A última assinatura era minha. Uma falsificação grosseira, mas suficiente. Na manhã de quarta-feira, 3 empresas, cujos nomes ecoaram nos vazamentos, como se tivessem tropeçado, desabaram nas sombras, desativando suas contas nas redes sociais. Em vez disso, apareceram declarações gêmeas sem rosto. Levamos essas alegações extremamente a sério e estamos iniciando uma investigação interna. Um haikai corporativo que significa uma coisa: estamos perdidos, os advogados estão em pânico. Mas eu ainda não terminei. Longe disso. Eu guardei um as na manga. Um nome capaz de transformar uma faísca em um incêndio furioso, bastava sussurrá-lo no ouvido certo. Pedro Silva, editor-chefe do Jornal Financeiro. Indicado ao Prêmio Pulitzer. Uma vez, ele me escreveu, pedindo um comentário sobre um escândalo sujo na cadeia de suprimentos, que eu não me atrevi a tocar na época. Eu o afastei como uma mosca irritante. E agora? Agora, eu coloquei todas as cartas na mesa para ele, organizei tudo, forneci notas. Eu não apenas vazei informações. Eu ensinei a verdade a andar.
Ele ligou de volta em 5 minutos. Droga, Mariana. Tem certeza de que quer que isso seja ligado a você? Eu não preciso de fama, eu cortei. Eu quero que eles paguem. E eu ouvi um sorriso satisfeito em sua voz. Ele estava feliz em ajudar. O artigo foi publicado 2 dias depois. Primeira página, online e impresso. A ilusão da conformidade. Como o ESG se tornou uma cortina de fumaça para a fraude corporativa. Este artigo é um verdadeiro golpe baixo. Tinha tudo, nomes, extratos bancários, gráficos, mas o mais importante, destruiu a ilusão de que pessoas como eu são insubstituíveis. Ou melhor, sem asterisco minha asterisco. Naquele fim de semana, ignorei as ligações, deixando o telefone tocar até que a secretária eletrônica estivesse cheia. Saí correndo e peguei um trem para a costa, reservei uma cabana de vidro para ouvir o oceano batendo furiosamente nas rochas, como uma batida lenta, mas implacável, da justiça. E nesse silêncio ensurdecedor, li a última mensagem de Bia. Apenas 5 palavras, como uma sentença. Eduardo renunciou. Fernanda sob investigação. E logo em seguida, outra mensagem. 20 minutos depois, recebi uma ligação da CVM. Eles querem você. Larguei o telefone, peguei uma taça de vinho e sorri. Essa é toda a ironia. Você só pode ser apagado da lista se essa lista estiver em suas mãos. A intimação chegou na segunda-feira, embrulhada em papel manilha grosso, como uma ameaça velada. Foi entregue pessoalmente por um homem de terno cinza, com o rosto como se tivesse passado a vida bebendo café morno em salas onde nunca há sol. Ele quase não disse nada, apenas me entregou o envelope e assentiu brevemente, como se estivéssemos iniciados em algum segredo sombrio. Eu não tremi, não demonstrei nada, apenas agradeci secamente e bati a porta. Lá dentro, em papel de carta caro, ardia com um brilho sinistro logotipo, Comissão de Valores Mobiliários do Brasil. Abaixo, um pedido formal de depoimento voluntário endereçado à senhorita Mariana Souza. Não uma ameaça, nem um aviso, mas um convite. Um convite que não se envia àqueles que se deseja esmagar, mas àqueles que seguram fósforos acesos e sabem exatamente onde os esqueletos estão enterrados. Levei Bia comigo. Ela entrou naquela sala sem identidade como se estivesse entrando em um spa caro. Sentou-se em frente à mesa. 2 investigadores, um advogado e um estenógrafo que nem sequer olhou para nós. Senhorita Souza, começou um dos investigadores, poderia confirmar seu papel na certificação dos seguintes relatórios corporativos ESG nos últimos 3 anos fiscais? Nem sequer me dei ao trabalho de olhar para a pasta à sua frente. Ele a empurrou para mais perto. Inclinei-me para a frente, meus olhos ardendo em determinação. Querem saber sobre as empresas de fachada usadas para lavar quantias enormes de dinheiro? Sobre os projetos ambientais hipócritas cobertos por sessões de fotos falsas e cálculos de emissões que ninguém nunca verificou? Eles piscaram em uníssono, como se despertassem de um transe. Bia empurrou um pendrive pela superfície polida da mesa. Nele, a mesma marca sinistra, final. Aqui está tudo. Memorandos internos, auditorias não publicadas, registros de riscos com marcações vermelhas. Tudo o que a consultoria Estrela Guia coletou ao longo dos anos, mas que ignorou por conveniência política. O silêncio caiu sobre a sala, tão denso que parecia palpável. Por que agora? Perguntou uma voz cautelosa. Encontrei seu olhar. Em meu olhar estava tudo. Como eles tentaram me apagar, como falsificaram minha assinatura, como congelaram meus bens, como construíram seus impérios hipócritas em cima de uma ética superficial. E, o mais importante, eles precisavam entender que a conformidade não é apenas uma fachada bonita, mas uma arma poderosa. E eles a confiaram à mulher errada. 3 horas depois, eles nos escoltaram pessoalmente até o carro. Um deles, com um brilho febril nos olhos, apertou minha mão com ambas as mãos, como se tentasse me segurar. Talvez precisemos de sua opinião especializada, murmurou ele. É só dizer quando, respondi, sem desviar o olhar. Saímos pela porta dos fundos, evitando a atenção da imprensa e a pompa. No ar pairava um leve, mas perceptível, cheiro de nervosismo, como o ozônio antes de uma tempestade. No momento em que entramos no carro, Bia exibiu um sorriso predatório. Eles vão explodir agora, não é? Ronronou ela, antecipando o caos que estava por vir. O telefone vibrou na minha mão, arrancando-me do meu fluxo de pensamentos. Número desconhecido. Meu coração disparou e respondi com uma voz que parecia pertencer a outra época.
Uma voz enterrada sob anos de luta e desilusão. Profundo, lento. Inaudível. Conselho de Ética do Estado. Inaudível, reestruturação. Havia uma cortesia tensa na voz, escondendo uma ameaça sutil. E seu papel potencial, como comissária-chefe. O ar foi como se tivesse sido expulso dos meus pulmões, não de espanto, mas de repentina percepção. A lista negra havia se transformado em um currículo brilhante. As mesmas pessoas que antes evitavam meu olhar nas reuniões agora estavam erguendo um trono para mim, tão alto que seria quase insuportável sentar nele. Uma resposta silenciosa, mas firme, escapou dos meus lábios. Digam ao governador. Eu não aceito nomeações. Eu as crio. Sinais de descagem. Bia estava olhando para mim, sem piscar. Havia uma pergunta silenciosa em seus olhos. Então agora fazemos parte do sistema? Balancei a cabeça, e havia aço na minha voz. Não. Nós somos a auditoria que eles sempre temeram. E eles sentirão em sua pele cada bandeira vermelha que eles já ignoraram, desabando sobre eles como um livro-razão quebrado sem um único backup. O caos reinava na sala de reuniões da Parceiros Visão. Parecia que um furacão feito de planilhas e vergonha pegajosa havia passado por ali. Eu estava assistindo ao espetáculo por meio de uma transmissão ao vivo obtida de um aliado dentro da empresa. Um sorriso quase imperceptível, mas satisfeito, brincava em meu rosto. O jogo começou. Microfones, como dispositivos de escuta, capturavam ecos do desastre iminente da multidão. O caos reinava na sala. Gritos abafados, o render de solas no mármore frio, o arrastar desesperado dos pés de um homem que percebeu que sua salvação era apenas uma ilusão, tecida de mentiras. Eduardo ficou em silêncio, apenas caminhando de um lado para o outro na sala, sua mandíbula tensa se movendo nervosamente. A gravata parecia sufocá-lo, como um nó corrediço apertado durante toda a manhã agonizante. Em frente, como uma sombra, estava um advogado, sussurrando algo indistinto, jargão jurídico, sem sentido em sua rigidez. E aqui está, a sentença. 14 votos contra 1. Decisão tomada. Afastamento imediato de Eduardo Campos do cargo de CEO, até a conclusão da investigação. O único que ousou discordar foi o próprio Eduardo. Quando a reunião estava chegando ao fim, Camila Alves, uma das diretoras, se demorou, lançando um olhar direto para a lente da webcam. Em sua voz, uma raiva mal disfarçada. Que fique registrado. Eu os avisei sobre colocar Mariana Souza na lista negra, quase como se eu tivesse um coração para sentir pena da laia deles. E como um raio em céu azul, o Jornal Financeiro publica a segunda parte da investigação de Pedro com o título A Máquina de Greenwashing, como corporações usaram a ética para silenciar quem diz a verdade. Meu nome voltou a brilhar nas manchetes, mas agora sob meu comando. Não mais ex-consultora, mas arquiteta regulatória, voz da indústria, principal candidata ao Conselho de Ética do Estado. Satisfeita, fechei o artigo e abri meu e-mail. A caixa de entrada estava lotada de solicitações, empresas internacionais, faculdades de direito, todos ansiosos para ouvir minha palestra. Até uma mensagem com a proposta ousada de intitulá-la Como Incinerar Mentiras Sem Se Queimar. Tentador, mas eu tinha planos mais importantes. Exatamente às 16h06, enviei um e-mail para Fernanda Lima. Assunto: solicitação formal de retratação e compensação. O texto era conciso, mas venenoso. Fernanda, você sabe muito bem que falsificar minha assinatura em seu pacote de conformidade ESG não é apenas fraude civil, é crime. Anexo uma solicitação formal de retratação pública, compensação financeira e uma carta assinada por você, a ser enviada a todos os ex-clientes da consultoria Estrela Guia, explicando a falsidade da certificação. O prazo final é de 72 horas. Não cumpra e arque com as consequências. As repercussões serão muito mais graves, chegando a envolver as autoridades federais. Atenciosamente, Mariana Souza. Nenhum emoji, nenhum pós-escrito, apenas um silêncio gélido envolto em ameaça legal. Eu não esperava uma resposta, mas quando o telefone vibrou 20 minutos depois, exibindo uma mensagem curta de Fernanda, qual o preço? Soube que a tempestade finalmente havia passado do estágio de negação. Chega de luta. Ela estava negociando a rendição. 2 minutos depois, Bia ligou, ofegante. Ela quebrou. Ainda não, respondi, mas o aperto dela enfraqueceu. E uma cobra que perdeu a força de esmagar só pode rastejar.
Eu olhava pela janela do meu escritório, um escritório novinho em folha, naquele mesmo arranha-céu onde, como diziam os invejosos, eu nunca mais voltaria. O sol poente tingia o prédio de tons carmesins e dourados. Ouro e sangue. Escarlate. Poético, mas ainda longe do final. Ainda não, porque tem um último trunfo na manga. Uma figura que passou despercebida. Um nome que nunca apareceu nos vazamentos, porque eu guardei para o momento decisivo. Um nome que, como um fio sinistro, permeava toda essa teia de mentiras. E que estava prestes a sair dos meus lábios. O nome que eu protegi tão cuidadosamente não era Eduardo, nem Fernanda, e certamente não eram daqueles COR esvaziados que agora, como louva-a-Deus patéticos, imploram por perdão no Facebook, desfiando o terço de um RP barato. Era Gabriel Melo. Você não encontrará o nome dele nos esquemas corporativos. Ele é o eminência parda, o manipulador, o gênio das intrigas nos bastidores, o consultor de riscos cuja empresa prosperava nas sombras. Ele nunca assinou documentos. Nunca enviou e-mails de servidores rastreáveis. Mas suas impressões digitais sujas estavam por toda parte, impregnando esse pântano pútrido. Foi ele quem orquestrou minha lista negra. Não porque eu representasse uma ameaça à reputação deles, mas porque eu me recusei a participar do jogo sujo dele, nesse circo offshore onde ele era o domador e a conformidade era apenas uma ilusão. Cada suborno era lavado, cada certificação falsa passava por dezenas de camadas de empresas de fachada, até que ninguém, exceto eu, se lembrasse de quem realmente havia assinado os papéis. Mas eu me lembrava. Eu arquivei tudo. Cada reunião, cada fatura, cada nota de voz onde sua voz, impregnada de cinismo, sussurrava: a ética é um conceito maleável, Mariana, se o dinheiro cheirar forte o suficiente. É por isso que eles precisam tanto de nós. Suas palavras, como veneno, ainda corroíam minha memória. Agora eu tinha um arsenal irrefutável: datas, empresas de fachada, subornos secretos, transferências escorregadias como em guias via PayPal sob nomes falsos. E até aquela nota fiscal ultrajante de uma caneta Montblanc de 22 mil que o sujeito passou para um subcontratado federal como despesas de escritório. Eu não vazei isso para a imprensa, não corri para a SEC. Eu ataquei onde doía mais, nos clientes. Cada empresa que teve o azar de contratar Gabriel Melo como intermediário para questões de conformidade recebeu um arquivo cuidadosamente embalado com o título sinistro: prova de cumplicidade. A omissão é sua responsabilidade. Nenhuma ameaça. Eram desnecessárias. Eu sabia que o próprio silêncio dele causaria um banho de sangue maior do que qualquer grito. Em menos de 2 dias, 3 empresas congelaram pagamentos em pânico. Uma, pressentindo problemas, entrou com uma ação preventiva. A outra lançou uma declaração hipócrita, condenando certos malfeitores. A clássica dança corporativa de evasão de responsabilidade. E Melo simplesmente desapareceu. O telefone estava mudo, o site virou abóbora, o escritório estava deserto, como após uma explosão nuclear. Bia enviou uma mensagem: você simplesmente apagou um homem da face da terra com um único pendrive. Eu não respondi. Para que palavras? Eu já estava correndo para uma reunião com o Comitê de Supervisão de Ética, antecipando uma nova rodada. 11 pares de olhos penetrantes, como lâminas, me encaravam por trás de uma longa mesa. A pergunta veio abrupta e direta: por que você está se candidatando a este cargo? Eu sorri, colocando toda a minha confiança no sorriso. Eu não quero este cargo. Eu quero que o sistema queira me ver aqui. Porque até agora a ética tem sido apenas uma formalidade, um mero checkmark em relatórios. Eu pretendo transformá-la em uma verdadeira espada, capaz de punir os desonestos. Um silêncio pairou na sala, tão denso que parecia palpável. Em seguida, vieram acenos contidos, um após o outro. Na manhã seguinte, eles votaram. Unanimemente. Estou dentro. Comissária líder. Conselho Estadual de Ética. 6 anos de mandato. Poder absoluto. Eles me colocaram na lista negra. Esqueceram, aparentemente, quem compilou essa lista. Agora, as mesmas pessoas estão freneticamente redesenhando a política, inserindo meu nome em notas de rodapé, como se fosse um feitiço. Seus estagiários estão estudando meu caso como uma doutrina sagrada, tentando entender como isso poderia ter acontecido. E Fernanda, como ouvi dizer, está consultando estúdios de yoga, vendendo reformas como se fossem um novo tipo de loção aromática. Bem, para cada um o seu. Quanto a mim, eu não queimo pontes. É muito simples.
Eu as inundo, implacavelmente afogando-as, e então construo novas, a partir dos destroços das antigas. Conformidade não é apenas vingança. É uma arma, tão sutil e imperceptível que o oponente não a vê até que já tenha cortado seu império ao meio, deixando apenas ruínas e cinzas.